Você já ouviu falar neste tal de meio ambiente? Provavelmente já, mas se fôssemos te perguntar o que ele significa, como você falaria? Difícil, né? Nem tanto. Então vamos pensar juntos. Muita gente normalmente define meio ambiente como tudo. De certo modo não está errado, mas podemos melhorar isto. Vejamos, tudo pode ser, por exemplo, uma casa, uma cidade, um parque ou um país. Mas se a gente pegar apenas a casa, isolarmos ela de seus moradores, dos outros organismos, das condições físicas como temperatura e umidade relativa do ar, ali será apenas uma construção arquitetônica, paredes levantadas que não representa algo como um lar. No entanto, se juntarmos todos esses fatores apimentando a nossa casa com um punhado de cultura, sim, cultura, onde há pessoas, há cultura, não é mesmo? E mais algumas particularidades que interagiriam com esta casa. Então, formamos o meio ambiente deste local. Ou seja, meio ambiente não é tudo, mas o modo como tudo interage quando consideramos o conjunto das condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, cultural e urbanística, que permite e abriga e rege a vida em todas suas formas. É esta definição que encontramos na Política Nacional de Meio Ambiente. Com isto, podemos notar que o nosso entendimento sobre o meio ambiente nos arremete à vida cotidiana, ao que nos cerca, onde habitamos, nos relacionamos, ou seja, às dimensões naturais, natureza, mas também as dimensões históricas, sociais e políticas. Daí podemos ter diferentes concepções de meio ambiente, sejam elas natural, cognoscente ou histórica, mas todas elas terão como preconizado a valorização do Estado ecologicamente equilibrado, como conforme dito na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Nota-se que neste termo ecologicamente é o que se faz referência ao convívio harmônico entre o homem, o ambiente e seus demais habitantes. É bom lembrar que, embora a Constituição fale de ecologicamente equilibrado, ecologia e meio ambiente não são as mesmas coisas. Ecologia é a ciência que estuda as interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, ou seja, enquanto ecologia é o que estuda, o meio ambiente é o estudado. O estudo da ecologia é realizado por pessoas especializadas que dominam os assuntos como sucessão ecológica, diversidade biológica, ecologia trófica, ciclos biogeoquímicos, população, comunidade, etc., utilizando de instrumentos das ciências físicas, químicas e biológicas na obtenção de resposta aos questionamentos levantados. No que compete ao meio ambiente, no Brasil, as instituições responsáveis por garantir a qualidade ambiental seguem ao nível hierárquico estabelecido no Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, que incorpora os órgãos e instituições ambientais da União, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Vejamos como eles são divididos. Conselho de Governo, órgão superior de assessoria à Presidência da República na formulação das diretrizes e política nacional de meio ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, assessora o governo e delibera sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, estabelecendo normas e padrões federais que devem ser observados pelos estados e municípios, os quais possuem liberdade para estabelecer critérios de acordo com suas realidades, desde que não sejam mais permissivos. Ministério do Meio Ambiente planeja, coordena, controla e supervisiona a política nacional e as diretrizes estabelecidas para o meio ambiente, executando a tarefa de congregar os vários órgãos e entidades que compõem o CISAMA. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, IBAMA,
É vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, formula, coordena, fiscaliza, controla, fomenta, executa e faz executar a Política Nacional do Meio Ambiente e da preservação e conservação dos recursos naturais. Órgãos seccionais são órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos, controle e fiscalização das atividades degradadoras do meio ambiente. Órgãos locais são órgãos municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades degradadoras. Com base nisto, os profissionais da área, biólogo, técnico em meio ambiente, técnico em segurança do trabalho, engenheiros ambientais, gestor ambiental, utilizam o conhecimento de ecologia e meio ambiente para o desenvolvimento de suas atividades, como elaborar e promover a política ambiental, os programas de educação ambiental, os relatórios de riscos ambientais, entre outros. Os cidadãos comuns devem utilizar o entendimento do meio ambiente para garantir o que está preconizado na Constituição. Lembra aquela que citamos anteriormente? Tentar manter a qualidade ambiental é um dos grandes desafios desse século. No meado do século passado, com a publicação do livro Primavera Silenciosa por Rachel Carson, em 1962, o mundo começou a despertar que as atividades humanas eram danosas ao meio ambiente. Embora o livro de Rachel falasse sobre os efeitos deletérios dos pesticidas no meio ambiente, particularmente em aves, a partir de então uma série de movimentos ambientalistas começaram a se dissipar. Um deles foi a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, realizada em 1972, que estabeleceu princípios para orientar a política em todo o planeta, e a data comemorativa ao meio ambiente em 5 de junho. Mesmo com os avanços da conferência, os problemas não foram resolvidos, visto que os impactos negativos da ação humana sobre o meio ambiente ainda ocorrem. E isso não vai acabar por aí, enquanto as populações e seus governos não se sensibilizarem da importância do uso correto e moderado dos nossos recursos naturais. Por isto, para o Ecoligado, as informações transformam as pessoas transformam seus mundos. Ecoligado, um canal para um novo mundo.